Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Nelma. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo jóia. Tudo jóia. Então, tá bom. O nosso tema de hoje, pessoal, nós fazemos a todo primeiro domingo do mês, nós fazemos o estudo sequenciado do livro SOS Família e nós já estamos hoje no capítulo 12, que é Jesus Contigo. E nós vamos fazer agora uma leitura introdutória para harmonizar, iniciar o nosso estudo, enquanto o pessoal vai chegando aí, vai acessando os computadores, os celulares, para acompanhar essa internet conosco, né? Esse estudo da noite. Vamos ver aqui qual vai ser a lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Carolina já entrou aí, já deu boa noite. Boa noite, Carol. Vamos lá. Saiu para nós aqui o capítulo 95, o amigo oculto. Lição, né? 95. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. É Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura. Exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais dóceis. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demonstrando-se nos trilhos escuros, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Muito bonito, né? E nas vibrações dessa leitura, pedimos ao Mestre Jesus que nos ampare nesse momento, ampare a nossa facilitadora da noite, Nelma, para que ela possa trazer para nós reflexões sobre o tema Jesus Contigo. Que o Mestre esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, né? Graças a Deus, vamos. Então, boa noite a todos. O estudo é participativo. O tema é Jesus contigo, né? Então, a gente acredita que a gente vai compreender melhor o que seria ter Jesus conosco. Joana de Ângeles trabalha nesse capítulo 12 muitas questões voltadas para o culto no lar, né? É praticamente o culto no lar. Ela começa assim:
dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara o coração, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Ou seja, é um momento em que a gente se prepara para transformar a nossa casa num templo, né? Porque a gente acostumou ao longo da história a encontrar com Deus ou Jesus no templo, na igreja. Nós espíritas encontramos com os bons espíritos na casa espírita, né? Não, Jesus, os bons espíritos estão em todos os lugares, bastando a gente sintonizar com eles. Mas precisa ter disciplina para nós espíritos imperfeitos, muito mais sintonizados, né, com o mundo, com a materialidade, com as tendências que nós já trazemos, que a tentação que o mundo, né, favorece a externá-las, esse mundo que nós sustentamos às vezes de maneira inconsciente. Por que a gente sustenta de maneira inconsciente? Porque até mesmo aqueles que estudam e conhecem ainda se rendem às tentações. Não se percebem caindo ainda na invigilância. Por isso precisamos de uma dedicação, de uma rotina. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa, a fim de que a gente busque a sintonia dentro do lar. Por que o lar? Né? O lar é a célula da sociedade. Se a gente fala mundo, o mundo ele representa tudo aquilo que é vivido, tudo aquilo que é aprendido, tudo aquilo que é cultivado dentro do lar. Não escapa disso, né? Prepara o coração. Pronto, chegou num ponto, né, gente? O campo das emoções, o coração, o campo do desejo. Porque conhecer Jesus intelectualmente falando, conhecer o Evangelho intelectualmente falando, a doutrina espírita, isso para nós espíritos intelectualizados é muito fácil. Já virou até uma rotina, né, para a gente. Então, pensa bem. Prepara o coração para se tornar receptivo, aberto ao entendimento. Porque, lembrando aqui do livro Paulo e Estevão, pensa bem, nós não temos cérebro para oferecer a espiritualidade. Nós não temos um equipamento cérebro apto, habilitado a traduzir o ensinamento cristão. Por isso nós somos tocados no coração. Como foi com Emmanuel no livro Há 2000 anos. Quando ele viu Jesus, começou a subir do coração dele sentimentos outros, produzindo pensamentos novos do coração para a mente. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Dom Pedro I não tinha um cérebro apto a receber inspiração divina. Ele era tocado no coração. Está lá escrito assim. Se isso aconteceu com Públio Lentulus, eu falo Emmanuel, mas há 2000 anos era Públio Lentulus, senador Públio Lentulus. Se isso com o senador Públio Lentulus, com isso com Dom Pedro I, que dirá conosco? Então prepara o coração, abra o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá e visita. Enlaçar a família não quer dizer necessariamente que todos os familiares participam do culto, que nem sempre é o que acontece. Algumas vezes o culto é feito por uma pessoa. Mas essa única pessoa fazendo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A família está sendo enlaçada nas vibrações daquele que ora dentro do lar. Distende a mensagem da fé. A fé é algo incrível, né? Porque a fé implica naquilo que a gente acredita.
E aí a doutrina espírita vai ampliando à luz do Evangelho. Fé é a crença naquilo que não se vê, é a certeza de atingir o objetivo almejado. Fé é a crença naquilo que não se vê. E se nós falamos em doutrina dos espíritos, a gente acredita, não é? Que nós estamos circundados pelos bons espíritos, pelo amigo espiritual. E se a gente se torna receptivo pelo coração, a gente atrai a simpatia dos bons espíritos que vêm ao nosso socorro, que vêm nos auxiliar na imperfeição que nós somos, hein? Pensa bem. Somos imperfeitos, mas somos úteis. Assim traz Emmanuel, imperfeitos, porém úteis. Então, se a gente abre o coração para nos tornarmos úteis, se a gente prepara o coração, abre o Evangelho e acreditamos nisso, a gente envolve a nossa casa. Jesus virá e visita. Quando lá se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Museu! Todo mundo conhece, né? O que fica no museu? As coisas velhas. No museu ficam as coisas velhas. No museu está o passado. No museu está aquilo que foi construído ao longo da história. E, com certeza, gente, o crime já deveria estar lá há muito tempo. Mas quando a gente se converte, quando a gente propõe a converter o lar em santuário, nós vamos exportar para a sociedade um outro padrão de comportamento. Então, o crime, qualquer que seja, desde o mais grave ao mais simples, gente, crime é todo ato infracional contra a lei, não é verdade? Tem crimes que a lei humana não percebe, tem crimes que a lei humana não legisla sobre eles, mas a lei divina sim. Então, nós vamos trabalhar esses crimes, esses atos infracionais que a lei divina legisla. Porque quando lá se converte em santuário para o estudo, para a sintonia com a lei divina, com certeza o padrão de comportamento na sociedade daquele que sai do lar vai ser outro. Muitos e muitos e muitos atos infracionais vão ficar no museu, né? É aquele dizer de Emmanuel, o Cristo como o marco, a divisória, né? Antes do Cristo e depois do Cristo, né? Assim, até no nosso calendário, por que não dizer conosco, antes do conhecimento do Evangelho e após o conhecimento do Evangelho? Podemos até dizer que muitos atos infracionais a gente já não faz, né, gente? A gente já conhece a sutilidade do pensamento, a sutilidade das energias. Muitos atos infracionais, a gente, à luz do conhecimento, à luz do estudo do evangelho que a gente se propõe dentro da família, a gente já está diminuindo o impacto desses atos. Esse crime vai ser definitivamente recolhido ao museu com mais e mais propriedade, quanto mais e mais a gente se propuser a praticar. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Esse se demora é sintonia, é vinculação. Gente, e é conosco, é daqui para a espiritualidade. Porque o amor, a energia amorosa, a inspiração divina nos envolve como o ar que a gente respira, né? Mas a gente precisa se esforçar para manter este vínculo. Então, quando um feixe de varas ora unido, mais e mais o vínculo com Cristo. E eu posso dizer mais e mais, como o título é Jesus contigo. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Mais e mais a gente se sintoniza com a parte divina que há em nós. Porque sintonizar com Cristo, tendo um crucifixo na corrente, tendo a imagem do crucifixo na parede, nós vinculamos aos cultos exteriores a presença do Cristo, né?
E a gente esquece que nós temos um Cristo interno dentro de nós, uma centelha divina, que é aquele que ora sozinho ou em coletividade, sintoniza cada vez mais com essa centelha divina. E nós precisamos sintonizar muito e muito mais com esse ser divino que habita em nós do que com o nosso passado, né? Nós somos uma legião de vidas e nós precisamos parar de sintonizar com o nosso passado. Por isso, o estudo constante e por isso o estudo na família, porque aqui nós nos sintonizamos uns com os outros de uma maneira tão sutil que às vezes a gente não percebe. Por isso o estudo do Evangelho no lar, coletivamente ou individualmente, para a gente buscar trazer por sintonia e identificar em nós, no esforço, né, da busca do melhor, da busca do bem, a possibilidade de equilíbrio e saúde. Olha esse outro parágrafo. Quando os corações se unem nos lianes da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para a família. O velho, aquilo que tem que estar no museu, se ainda permanece no círculo familiar, traz enfermidade, desequilibra. Gente, pensa bem, quantos dos desequilíbrios dentro da família não partem de determinados acontecimentos fatos? Emmanuel trabalha com clichê, né? Desperta do grupo familiar aqueles clichês inquietantes do passado. Muitos do lado de fora vão falar assim, mas foi só aquilo mesmo que gerou aquele desequilíbrio, mas foi só o leite derramado que gerou aquele bafafá, aquela briga, aquele desentendimento, aquela agressão. Foi só aquilo, não foi só aquilo. Aquilo despertou algo do museu. Pronto. Aquilo despertou algo do museu. Aquilo tirou da carta da manga aquele acontecimento que ficou 40 anos lá para trás. Não é assim algumas brigas? Alguns falam, você lembra quando a gente era criança? Você lembra lá na adolescência? Ó, isso é coisa de museu, né, gente? Mas aquilo da adolescência, aquilo da infância, diz de vida e vida e vida, porque despertou um clichê mental. Está na hora de resolver. É como Emmanuel fala do cadinho purificador, né, gente? Emerge, quando a gente começa a fazer o evangelho no lar, começa a emergir muita coisa guardada assim. Primeiro, o culto nem sempre é muito tranquilo, porque não se entende muito bem a sutilidade da palavra do evangelho. Acha que é indireta, acha que é alfinetada, está me espetando, está usando o evangelho para atingir seu objetivo. E aí começa a aparecer aquele tanto de coisa. Até que um dia, né, com a harmonização da prática constante do evangelho, quando os corações se unem pela crença na lei de Deus, o equilíbrio oferta a bênção do consolo. E a saúde derrama vinho de paz para todos. Vinho, é interessante essa palavra vinho, né? Vinho, gente, vem do processo de maceração da uva. E quando a gente pega lá o livro dos Espíritos, não tem a cepa? Tem a cepa. Jesus, né? É a vara. Nós somos as uvas agarradas àquela vara. E o vinho vem do processo de maceração da uva. É um trabalho íntimo da essência daquele licor, né, gente? Eu prefiro até falar suco de uva, né, do que vinho tem álcool. Álcool já está sendo proibido à venda. Álcool já deixa, né, todo mundo meio embriagado, sem lucidez. Mas eu acredito que esse vinho vem daquele preparo natural do suco de uva, né, da sua fermentação, porque é vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para a família, vida nova, paz, gente, saúde e paz, consolo, saúde e paz.
Lá em Mateus, nós temos no capítulo 8, no versículo 8, a seguinte passagem: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Isso é o centurião, tamanha fé daquele centurião, que nem a presença física do Cristo na casa dele, ele acreditava ser tão necessária assim. Só uma palavra. Ô, gente, nós estamos aqui no culto do Evangelho, sem a presença física de Jesus, não é verdade? Só a leitura, só a palavra, só o texto. Pensa bem, só a gente acreditando nas forças invisíveis e o equilíbrio e a saúde, com certeza, e nós sentimos isso, né? Precisamos manter, precisamos manter. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão fraterna em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Isso aqui, gente, é energia eletromagnética. O pensamento é energia eletromagnética. Ela é elétrica. Energia elétrica que irradia, magnética porque atrai. Se a gente está irradiando melhor, com certeza, a gente atrai melhor. Mas por ser energia eletromagnética, ela imanta e envolve tudo ao redor. Gente, nós trabalhamos energia. Nós somos energia. As enfermidades são energias condensadas, energias deletérias que precisam ser expulsas, e o corpo físico nada melhor que esse mata-borrão para absorver essa energia. Mas precisamos aprender a produzir cada vez mais energia. A energia que a gente recebe no passe, todo mundo reconhece o seu valor, mas nós conseguimos mantê-la, produzir em nós mesmos. Nós temos um corpo espiritual chamado perispírito, fluídico. Nós podemos produzir essa energia, e esse perispírito é o melhor preservativo que nós temos contra as energias deletérias. Não absorve mais, nós precisamos parar de criar determinados padrões energéticos, manter, alimentá-los. Porque aí a gente vai mudando a nossa psicosfera. A saúde tem a ver com o espírito. Não é só a vacina, né, gente? A gente estava conversando aqui mais cedo, antes de abrir o áudio, o vídeo. Não é só a vacina física, é a fé, é a movimentação da energia positiva que nós somos capazes. Vocês lembram quando Paulo foi picado por uma serpente, por uma cobra? O veneno nem tinha no corpo físico dele, porque a energia que ele movimentava, nossa, gente, estava muito superior. E não precisa ser tão santo, né, gente? Pensa quantos pais, quantas mães, quantos falam assim: não, eu não quero gripar, não posso, não devo, porque eles ali são arrimo de família, tem alguém sob sua tutela, ou estão numa incessante movimentação de amparo e auxílio ao próximo, nem gripado fica. E olha que isso a ciência humana já está trabalhando, né? O bom humor, né? Até o bom humor, gente, já foi colocado, impede determinados estados gripais. Então, precisamos trabalhar fé e precisamos trabalhar essa movimentação interna da energia. Nós temos no livro Ação e Reação, trabalhando também a questão que todos nós temos em nós, todos os bacilos, todos os vírus, todas as bactérias. A predisposição à enfermidade vai depender do espírito ali. Porque todos nós também temos em nós todos os anticorpos para todas as enfermidades possíveis. Isso está lá no livro Ação e Reação. Então, precisamos começar a movimentar a saúde. E movimentar a saúde pede disciplina, né? Que seja um dia na semana. Lembram quando Jesus chamou a atenção de Pedro? Pedro, nenhuma hora conseguiste velar comigo? Uma hora. Né? A gente está aqui numa hora de estudo, mas e durante o período
da semana. Aí fala 1 hora por semana. E os outros 6 dias da semana, a gente lembra da prece? A gente lembra do que a gente estudou? Nós fazemos reflexões diferenciadas? Olha aqui o que traz no livro, nos domínios da mediunidade, sobre o espírito. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Por isso, o culto em família ou alguém no apartamento movimentando os dínamos dos seus corpos espirituais, essa energia eletromagnética envolve o bairro. O bairro, acho que até é muito para nós, né, gente? Envolve a rua. Vou ver o que fala o texto. Uhum. A rua, envolve a rua, toda a rua recebe o benefício, o edifício recebe o benefício. Isso aí, gente, foi até uma avaliação da NASA com relação à aura do Chico, né? 30 metros de diâmetro. A nossa está atingindo ali a calçada, a família está atingindo, envolvendo o edifício. Gente, isso é fato, isso é real. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Traz Emmanuel lá no livro Fonte Viva, capítulo 3. E o Evangelho ainda acrescenta: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Prepara o coração. Aí a gente volta lá no início do texto, né, gente? Prepara o coração. Vou lá. Abre o Evangelho. Distende a mensagem da fé. Enlaça, envolve a família e ora. Jesus irá. Todos vós tendes, do primeiro ao último, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado, dessa essência divina. Continua Joana de Ângeles. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Linha direcional do Evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. Quais as diretrizes? A começar pelo mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas daí nós temos várias e várias diretrizes menores. A começar pelos 10 mandamentos, que olha que os 10 mandamentos a gente deixou a desejar. Por isso que Jesus veio e sintetizou os 10 mandamentos em 2 para facilitar a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não deu certo. Nós não compreendemos o sentido muito amplo desse mandamento e começamos a interpretar da nosso sabor e conveniência. Amamos o próximo com condições. Não é verdade? Amamos a família com condições. Não é verdade? Depois, nós começamos a criar condições para praticar caridade. Não deu certo. Aí, o que aconteceu? Nós temos aqui no Livro dos Espíritos, novamente, a lei de Deus dividida em 10. Só que agora não é não, 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 não e não. Porque não, não, não é para criancinha, né, gente? Não é assim que a gente fala com as nossas crianças. Nós já estamos maduros o suficiente para entender melhor a lei de Deus. Isso traz para nós o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Já estamos amadurecidos o suficientes para entender a lei de Deus. Por isso o advento do Consolador Prometido. Aí a lei de Deus foi novamente dividida em 10 leis, que está aqui na terceira parte, as leis morais, né? Da lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade,
lei de igualdade, lei do progresso, lei de liberdade, e a última que sintetiza todas as outras, a lei de justiça, amor e caridade. Começando a estudar essa linha direcional, ali está falando linha direcional do Evangelho. O Espiritismo é a chave que nos faculta entender o que Jesus quis trazer há muito tempo. Já estamos preparados para entender isso. Então, nós temos o culto do Evangelho na família. Não pode fugir da linha direcional. E sempre quando a gente estuda o Evangelho, a gente alia o conhecimento doutrinário para compreender melhor, né? Porque o Evangelho não é o sabor de interpretação assim, não. Nós podemos nem fechar a questão. Isso está lá na introdução do livro Pão Nosso. Não é de particular interpretação. O Evangelho não é de particular interpretação. Ele é claro. Quando a gente particulariza a interpretação, o que a gente criou? Várias e várias instituições religiosas, vários e vários aspectos exteriores, vários e vários rituais, porque a gente interpretou de maneira muito particular a lei de Deus. Mas a gente está aqui estudando o Evangelho, à luz da doutrina espírita, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Alcione, lá no livro Renúncia, fala assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Então, informados, todos nós já estamos há muito tempo, né? Mas ela agora precisa ser conhecida na sua profundidade e meditada, refletida, sentida e vivida, praticada. Então, aí nós precisamos exercitar aquilo que estamos aprendendo. Se não for ainda de uma maneira muito concreta, que a gente consiga harmonizar para bons pensamentos, para um dia chegar a boas palavras e boas atitudes. É o progresso. Começa assim. Joana de Anjos continua, então. Continua orando fiel, estudando com os filhos e com aqueles a quem amas na diretriz do Mestre. Quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. O Evangelho, auxiliado pela doutrina dos Espíritos, está aí para que possamos interpretar, analisar, examinar problemas e dificuldades à luz da Boa Nova, do novo entendimento, do novo raciocínio que o Evangelho nos proporciona. E isso, gente, isso é consolador. Por isso chama Consolador Prometido. Porque nós pegamos esse conhecimento intelectual, elaborando raciocínios novos para acalmar o coração, para que a gente possa sentir de maneira diferente os problemas e as dificuldades. Olha que interessante. Sentir de maneira diferente os problemas e as dificuldades que nos perturbam, que nos afligem, para que a gente possa fazer melhores escolhas, perseverar no caminho do bem, porque quando chega problema e dificuldade, a gente para de perseverar. Não podemos parar de perseverar. Cadê a vossa fé, ó homens de pouca fé? Gente, esse momento pandemia que nós estamos passando está pedindo isso, uma interpretação e um debate claro à luz do Evangelho e da doutrina, para que a gente possa perceber o que de bom advirá de tudo isso, porque só se fala de mais e mais dificuldades. Gente, interessante, né? Mais e mais dificuldades. Por que mais e mais dificuldades virão? Lei de causa e efeito, é claro. A gente tem a lei de causa e efeito pelas escolhas, pelas nossas práticas, dessa vida ou de outra vida. Não é assim que a gente estuda? As aflições são dessa e de outra vida. Mas a gente sabe que nós podemos produzir causas novas, por isso não podemos parar de praticar.
de estudar, de acreditar, de ter fé. Não demandes a rua nesta noite. Agora chega um ponto interessantíssimo. Não demandes a rua nesta noite, isso é Joana de Ângeles. Não demandes a rua nessa noite do Evangelho no lar, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede também possa ir se demorar. Novamente falando, não é a presença física, é a energia. Como é que a gente faz quando termina as reuniões na casa espírita? A gente faz a prece de encerramento, ainda vai ficando lá um tempinho, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Sai, vai para o portão e vai ficando, vai ficando. Quase uma outra reunião no portão da casa espírita. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando não dá carona para alguém ou vai com alguém junto do ponto de ônibus, e vai mais e mais e mais, e conversas salutares e outras. Gente, é energia. A mesma coisa aqui no culto. Vamos ficar mais. Vamos deixar a energia nos alimentando uns aos outros. Demora-te para que o divino hóspede também possa ir se demorar dentro de nós. O título do estudo é Jesus contigo, dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós a gente manifesta, hein? Não é verdade? A boca fala do que achei o coração. Vamos encher-nos de coisas melhores. Vamos encher de fé e esperança. Mas não vamos trabalhar por alienação. Doutrina espírita não é um conhecimento alienante. Gente, doutrina espírita não é um conhecimento que trabalha alienação. Isso nunca esclarece pela verdade. Aponta a realidade e aponta a diretriz e mostra e orienta o que devemos fazer. Aí a escolha e livre-arbítrio é conosco, sim. Vamos receber baques internos, sim, pelo processo da lei. Vamos passar por testes, provas, processos expiatórios para fortalecer a nossa fé, e a gente precisa fortalecer a nossa fé, porque acreditamos durante muito tempo nas ilusões. Acreditamos muito tempo nos nossos sofismas, nas nossas justificativas de menor esforço, tanto que a gente reencarna com esquecimento profundo do passado para receber orientações novas, diretrizes novas. A cada reencarnação, a gente está deixando para trás um pouco das nossas ilusões, dos nossos sofismas, das nossas ilusões, né? Das nossas meias-verdades. Nossa mãe! Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem inevitável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Esse mundo atormentado a gente vê, né? A televisão mostra isso claramente. Os nossos jornais, então, é de manhã, de tarde, de noite e pela madrugada. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Né? Então, aí, talvez a retrospectiva que a gente ainda faz, uma retrospectiva de final de ano, já pensou o que vai ser essa retrospectiva? É muito tormento, sim. Muita dificuldade, sim. E muitas repetidas vezes. Se a gente pegar de... Nós estamos em 2020. Esse ano está um tanto quanto diferenciado dos outros, né? Graças a Deus, está rachando tudo. Mas de 2019 para trás. Vamos verificar se nós não temos repetidas vezes as mesmas retrospectivas. Só um minuto, gente. Desculpa, gente, eu tive que dar um recadinho aqui para minha mãe. Então, vamos pegar aqui. De 2019 para trás, se a gente for verificar as retrospectivas, muitas coisas iguais, as enchentes, as chuvas, a corrupção, TTT, nasce, morre, gente. Ai, estou precisando de coisa realmente diferente, né? Então, a gente vai diminuir o tormento do mundo a partir da célula familiar, a partir da nossa individualidade, a partir do momento que a gente busca o Cristo dentro de nós e manifestá-lo para nós,
Gente, se a gente acha que está estudando só para manifestar o bem para os outros, esquecendo de nós mesmos, aí começa o problema também. Se a gente está com a pretensão de estudar o Evangelho para salvar o mundo e não se salvar, aí continua o problema, viu? É, a gente tem que se resgatar de nós mesmos, sair, né, da nossa inferioridade, se curar, buscar em nós o melhor para a gente ser o melhor. Ó, uhum, com certeza. O mundo, não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem inevitável. Esse parágrafo é muito interessante. Não precisamos, não deveríamos, né, precisar do impacto da lei de causa e efeito para a gente despertar para o bem. Não deveríamos esperar tantos escândalos para a gente ter a certeza no bem. Não deveríamos esperar tanto sofrimento para despertar para o bem. É necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles que ainda precisam do escândalo para acordar. Precisamos acordar antes para evitar tanto sofrimento e tanto escândalo pelo princípio da lei de causa e efeito. Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, na questão 917, sobre a educação. A doutrina espírita ela é praticamente educadora, à luz do Evangelho. O Evangelho veio para nos educar, a gente não entendeu, agora a gente tem a doutrina espírita nos auxiliando de maneira didática e pedagógica a prática. Então, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem. Disse-lhes então: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Teremos no mundo hábitos de previdência para conosco mesmo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. O conflito conosco, a gente começa a estudar e aqui está falando não, mas o desejo está falando. Então a gente precisa estudar, praticar, exercitar, refletir, meditar na mensagem do Evangelho para encontrar o equilíbrio, seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Equilíbrio, gente. Hábitos de previdência para consigo mesmo. Vigilância. Olhai, orai e vigiai. Gente, como que é importante o Evangelho no lar? Por quê? O olhai, orai e vigiai na relação. Nós somos seres de relação. E nas relações, nossas relações, a maioria das relações são fragilizadas. Algumas de maneira tão grave, raiando a homicídios, feminicídio, tudo agora. Olha, gente, o fratricídio começou lá com Caim e Abel, né, gente? Irmão matando irmão. Pensa bem a herança histórica nas relações. Fruto de inveja, ciúme. Então, essa família nuclear, Adão, Eva, Caim e Abel, traz todo o processo desorganizado da instituição familiar que nós estamos vivendo agora. Mas, com o advento do Cristo, nós temos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, para nos resgatar dessa histórica família. Famílias problema, né? Como traz Joana de Ângeles. Famílias problema. Pensa bem. E a gente está chegando no momento de exaltar a Sagrada Família, que é Natal. Natal todo dia, Natal dentro de nós. É por aí. Então, quando a gente começar a entender a prática do Evangelho, nós teremos no mundo hábitos de respeito ao próximo. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Família. Honrando pai e mãe, nós vamos amar o próximo como a nós mesmos.
Então, aí a gente vê como que é o crescente no exercício com a família, com o próximo. Mas para eu honrar pai e mãe e amar ao próximo, consequentemente, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Como a gente trabalha esse amor a nós mesmos? Né? Emmanuel traz lá no livro Consolador que o amor a nós mesmos começa com oração e vigilância. Começa com oração e vigilância, que a gente precisa orar para sintonizar com o melhor, e vigilância com o que vem do nosso passado, que a gente tem que elaborar o Cristo interno pelo estudo, pela reflexão, pela meditação, pela prática, para manifestá-lo. Então, à luz do Evangelho, nós teremos no mundo hábitos de respeito a tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Nós teremos no mundo hábitos de respeito a tudo que é respeitável, e essa passagem evangélica traz isso. Pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Se há virtude e se há algum louvor nisso, pensai nisso. Pensamento, energia eletromagnética. Pensamento, energia microeletromagnética. E a gente vai começar a ver os problemas e as dificuldades. Olha a nossa leitura que a gente fez anteriormente. A interpretar os problemas e as dificuldades à luz do que é correto, pensando e interpretando, mas não é só pensar e interpretar, é fazer. E olha que traz aqui o versículo 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Paulo trazia referência a ele, mas quem era a referência para Paulo? Cristo. Tem uma carta dele que ele coloca assim: sede meus imitadores, como eu também sou. Interdependência. Nós estamos no processo de aprendizado uns com os outros. Mas, voltando aqui, para que seja tudo verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. E se tem virtude nisso. Olha, ainda acrescentou, porque nem tudo que tem fama aí é de virtude, né, gente? Pensa bem. É assim que nós vamos caminhando. E começa na célula familiar, porque da célula família nós temos o mundo. E nós estamos trabalhando assim, distante da tua casa cristã, a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Luz do Evangelho não é só ficar orando, não, gente, é prática. É prática. É dar a luz, não é assim quando fala, quando a mulher está grávida, ela vai dar a luz à criança, vai mostrar a criança ao mundo. Dar a luz ao Evangelho ao mundo atormentado é praticar o Evangelho. Teremos no mundo, então, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. É isso que a gente estava falando antes. Os maus dias inevitáveis. Por que é inevitável? Porque vem, vai vir, é da lei. Mas nós temos a orientação. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, estaremos criando para nós hábitos que nos permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. E isso é fato, gente. Muitos nem parece que estão nesse tormento todo. Tamanha fé, tamanha disciplina, tamanho cuidado e respeito consigo, que vai refletir no próximo. Gente, pensa bem.
Nós estamos num momento em que usar máscara, álcool gel, evitar aglomeração, é autocuidado que reflete no próximo. Nós, com todo esse autocuidado, estamos passando menos penosamente os maus dias inevitáveis. E olha que tem aqueles que não estão nem aí, indisciplinados, em que a demanda das carências de aglomerar, a demanda de balada, a demanda de festa, a demanda de contato, eles não conseguem nem ter um autocontrole, um autodomínio, um processo de conscientização da realidade que estamos vivendo. Além do que, nós temos uma pressão gigante do comércio lucro, que está precisando vender e que está abrindo possibilidades de comércio, de trânsito de pessoas, por mais autocuidado ainda gerando aglomeração, a nossa demanda econômica precisando de gente na rua. Pensa bem, gente, olha como é que é delicada essa questão. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Traz, então, o Livro dos Espíritos na questão 917. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Então, aí, à medida que o nosso coração é endurecido vai sendo sacudido agora de maneira diferente, porque, né? Olha só, aqui fala, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Pensa bem, é por aí. Por isso a disciplina dos estudos, por isso o culto do evangelho, por isso o raciocínio diferenciado dos problemas e dificuldades, por isso dar à luz o evangelho no mundo de maneira educativa. O exemplo arrasta, fala assim, mas o exemplo não é aquele exemplo que eu faço, tiro o selfie e posto no Facebook para as pessoas verem. Ai, ai, pode até divulgar, até, acho que até é necessário divulgar, porque nós somos muito de imagem, né? Seres imagéticos, a gente tem que ver, meio que tomé, né? Tá vendo o ato. Mas a energia da prática que vai arrastar. Gente, Jesus arrastou muitos imperfeitos atrás dele. Fechou em 12 discípulos que venceram a si mesmos, né? Pensa bem. Nós temos aí Pedro, nós temos Judas, nós temos Paulo, apóstolo. Pensa bem, por que não conosco também? Mas nós precisamos começar a movimentar para cada um ajudar o outro nesse movimento de energia produtiva de bem. Energia produtiva do bem, das boas práticas, das boas ações, que não é dar pãozinho, cobertor, sopa, isso é altamente necessário, mas também de tudo que é honesto, de tudo que é justo, verdadeiro, puro, amável, de boa fama e virtude. Pensa bem. Ah, e completa o livro dos Espíritos. Poderá ser longa a cura. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bom, olha que interessante. O homem de bem só era produzido pela religião. Era o entendimento. Eu espero que de uma época, né? Que agora está começando a mudar. Precisa mudar. O homem de bem, ele não é produzido pela religião, pelas igrejas, pelas casas. É pelo processo educativo, à luz do evangelho. O evangelho também não é algo para ficar só na igreja. O templo, vós sois o templo de Deus dentro de nós. Pensa bem. Então, o processo educativo, a ação educadora do Evangelho, à luz do conhecimento espírita, é dentro de cada um de nós. Vamos nos tornando homens de bem na vida, na sociedade, na relação uns com os outros. Gente, pensa bem, nós estamos aqui trabalhando o culto do Evangelho no lar.
Estamos falando da sociedade. À luz do Evangelho, que é estudado e precisa ser vivido e praticado dentro do lar. É o esforço, nossa, é um esforço, sim. Porque no intricado emaranhado família, nos desencontros energéticos e de práticas comportamentais dos integrantes de uma família, quantos embates, quantas cobranças, quantos julgamentos. Pesa, o julgamento é pesado. Se não fala, pensa, vibra. Por isso, gente, o Evangelho começa a falar, voltando lá no início com Joana Tiante. Prepara o coração, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora, Jesus virá. Aí a gente vai atenuando o círculo energético que envolve-nos uns aos outros dentro da família, para que a gente possa veicular energias novas, pensamentos melhores uns para com os outros, sustentando-nos para criar no mundo hábitos saudáveis. Ó, e olha onde vai chegar, gente, o culto do Evangelho vai chegar onde a gente nem imagina, né? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão das questões materiais, a gente vai trabalhar com elas com equilíbrio, né? Nós vamos começar a trabalhar com equilíbrio dentro do necessário. Depois, continua aqui Kardec, no Livro dos Espíritos. Necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. As instituições humanas que nos entretêm e nos excitam. Se a gente começar agora, pensa bem, à luz do Evangelho, do raciocínio novo que a doutrina espírita favorece com relação ao que nos entretém e nos excita, começamos a perceber, olha, isso aí está me explorando a minha má tendência, isso aí está me estimulando ao excesso de vaidade, isso aí está estimulando e reforçando as minhas viciações, isso aí está me mantendo na ilusão, né? Ó, gente, aí com certeza não tem como. As instituições humanas vão mudar, vão ser mais saudáveis, vão trabalhar de maneira mais saudável, vão produzir homens sadios. Tá? A Joana de Anjos está aqui toda, homens sadios. Vai trabalhar o homem integral, a formação humana à luz do Evangelho. Nossa, pensou que sociedade que vai ser essa? Imagine, nós não vamos precisar de ter lucro em cima de vícios, enfermidades e lucro em cima de vaidade. O trabalho, ele vai ser e vai ter a finalidade social muito mais do que lucrativa. Lucro é circunstância. Enquanto o lucro estiver à frente da saúde, enquanto o lucro estiver à frente da educação, ele vai estar ali mantendo enfermidade, vícios, ilusões. Quem diz que pessoas saudáveis não... e olha, vou completar o raciocínio aqui. Esse lucro em cima de viciações e enfermidades, quanto prejuízo a nossa sociedade está tendo em cima disso? Isso é a maior ilusão do mundo. Mas a gente já vai começar a passar por um momento de várias e várias quebras desse sistema viciado, porque precisamos de instituições que nos promovam para o melhor. Isso, claro, depende da educação. E educação a gente fala a educação evangelizadora, né? Mas a gente percebe que como a nossa educação acadêmica, a educação dos nossos jovens, das nossas crianças também precisam de uma atenção. Tá? Tem muita gente já de olho percebendo que precisa de uma educação integral, né? De um projeto de vida, está precisando de educação para os valores humanos. Olha onde a nossa escola está percebendo, né? Mas precisando de sustentação a nossa escola.
E a sustentação vem da família. O evangelho no lar, gerando bom exemplo, gerando esforço próprio para vencer a si mesmo, para exportar para o mundo hábitos mais saudáveis. E continua Joana adiante. Quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora, mais uma vez, comungando com Ele, Jesus, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, mais uma vez, ter Jesus contigo. O preparo para o repouso é algo que há muito a gente já conhece, já estudou, não é? À noite, o que acontece, gente? À noite, o nosso espírito se desdobra, nós vamos para o plano espiritual. E dependendo da nossa sintonia, a gente continua a estudar lá. Alguns vão para a tarefa no plano espiritual. Agora, muitos ainda ficam aí no ramerrão das dificuldades, da sua energia mais densa, vinculadas aos excessos de toda ordem, à preocupação, às tensões, ao medo. Então, ora mais uma vez, orar incessantemente, fala a passagem para comunhão, comungando com ele. A comunhão, gente, oh, gente, é incrível. A comunhão, né? A gente, no ato da comunhão, né? Quando a gente passou pela Igreja Católica, a gente recebia, né, uma hóstia no sentido de introspecção. É concreto, é incrível, é concreto para a gente, né? A gente precisa ter fé naquilo que a gente não vê. A comunhão, ela existe no momento que a gente busca a introspecção pela prece, na hora de dormir, o preparo, pensar no melhor, vislumbrar o melhor. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Esse processo todo que nós trabalhamos aqui, inteligência para sabedoria, educar as mãos para a competência, para as habilidades, para a prática laboral. Gente, muito bem. Educa a palavra e colherá simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. E na busca da conquista de nós mesmos, nós precisamos passar por um processo de estudo, para um processo de práticas de vinculação espiritual pela prece. Olha o exercício de vincular com o melhor. Aí a gente tem o culto no lar, para trabalhar o núcleo familiar, a nossa força coletiva. Nós temos todo o processo de terapêuticas fluídicas, porque no lar, no culto no lar, a gente pede fluidificação da água. Quem diz que a água não é fluidificada fora do culto no lar ou fora da casa espírita? Quem diz que não é fluidificada? Né? Nós, no momento em que a gente se propõe a orar e agradecer a essa água que entra dentro de nós, já estamos fluidificando. Mas nós estamos ainda nos preparando gradualmente para tomar posse de nós mesmos. Voltando agora lá no livro dos médiuns. Não, livro A Gênese, capítulo 14, da qualidade dos fluidos, nós manipulamos os fluidos. Educa o pensamento e conquistará. Porque nós vamos imantando e irradiando a energia pelo nosso corpo. A ida completa aqui, Emmanuel, isso aqui já é do livro Taça de Luz. Meus amigos, a Terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação.
Façamos da educação com Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar como o Senhor hoje e sempre. Educar-se para educar. Então, todo o esforço do nosso trabalho é de maneira à autodisciplina, à autoeducação, à autotransformação, à conquista de nós mesmos, para a gente educar e ser um apoio para o próximo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Luciana, quanto tempo ainda temos? Já deu aqui, mas se tiver uns minutinhos aí para você encerrar, passa Ou vai rápido ser. demais, viu, Nel? Você não me cortou antes. Vou só Você está fechar aqui. finalizando aí, passou 5 minutinhos só, pode Ah, é terminar. 1 hora. É, Caminho, Verdade e Vida, lá no prefácio, traz assim: o Evangelho é roteiro imprescindível. Olha isso aqui. O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado muitas vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Prefácio do Caminho, Verdade e Vida. Então, são essas as nossas últimas palavras. Já voltamos para a Luciana. é tão bom a gente estudar que a gente distrai aqui com o horário, né, Nel? Dá vontade de continuar fazendo estudo. E esse livro A gente Acesso quer. da Bíblia é cada capítulo mais lindo que o outro, né? Cada convite de reflexão, nossa, É muito amplo. É é muito amplo. lindo, muito profundo. É isso aí. Por hoje, então, vamos encerrando, né? Eu vou aproveitar e deixar o convite aqui para o pessoal, passando aí, rolando aí na tela, que na próxima quarta-feira, né? Todas as quartas a gente tem a sequência de estudos, né? Vai ser Os Olhos do Amor. Quarta-feira, pessoal, lembrando, nós começamos às 20, vai de 20 às 21 horas o nosso estudo de quarta, é um pouquinho mais tarde que aos domingos. Então, nós vamos encerrando aqui. Agradecemos a você, viu, Nelmo? O Eu que carinho agradeço, eu que em agradeço. preparar para nós esse estudo. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que esteja sempre conosco e que nós também possamos fazer as nossas reflexões para também estar nós com Cristo, através do Evangelho do culto no lar, através das nossas práticas, das nossas ações no dia a dia, compreendendo a nossa caminhada, as oportunidades benditas que a vida nos concede. Que Jesus abençoe a cada um de nós, aqui presentes hoje, de forma online, e todas as nossas famílias, entes queridos, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um estudo. Um abraço a todos, Nelma. Um abraço aí para você. Boa semana. Muito obrigada, viu, gente? Tudo de bom para você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.